Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo certo? Estamos começando mais um Dando a Real comigo, Leandro Demori, aqui na nossa TV Brasil. A partir de agora, a gente vai saber um pouco mais sobre as figuras que movimentam e alimentam as redes, a política e a vida dos brasileiros. Estão preparados? Estão preparadas? Então vamos embora que o nosso programa já vai começar. Olha, a minha convidada de hoje testemunhou acontecimentos que marcaram o mundo com olhar apurado e sensibilidade jornalística única. Narrou disputas políticas, cobriu tragédias e vitórias, questionou poderes e deu voz a movimentos sociais no Brasil e no mundo. De Nova York ao Brasil, acompanhou eleições, guerras e momentos decisivos da história recente. Com mais de 35 anos de carreira, é uma das jornalistas mais respeitadas do país, referência em cobertura internacional e análise política. Eu não tinha como não puxar o saco, Heloísa Vilela. Hoje eu tentei, mas não consegui. Muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado. Obrigada. Maravilhosa. Eu já postei nas redes sociais a fotinho da Elô sentadinha, assim, trabalhando, num canteirinho, segurando caderninho. Obrigado assim, por né? ter aceito o nosso convite. Obrigada a você por tantas palavras tão generosas. Todas elas absolutamente verdadeiras. Você sabe a admiração imensa que eu tenho por você. Elô, eu queria começar um pouco situando a galera. Você é um rosto que ficou muito conhecido na televisão brasileira por fazer cobertura internacional. Quantos anos em Nova York, mais especificamente, trabalhando para a televisão? Foram 35 anos em Nova York, 31 trabalhando para a televisão, 4 para o jornal o Globo. Você foi para fazer jornal e depois foi para televisão? Não fui para isso não, tá? A verdade seja dita, mas eu fui e consegui fazer isso. A minha história no jornalismo como correspondente é um pouco fora do padrão, né? Ninguém me mandou para lá. Eu fui e ao chegar lá, né, soube que... Uma semana antes de eu ir embora do Brasil, eu trabalhava no Globo, no Rio, na editoria de economia. E você queria ir para fora? Eu ia passar um ano fora. O projeto era só esse. Eu tinha 25 anos. Então, eu queria viajar um pouco, pegar experiência, aprender inglês. Era bem simples a minha proposta. E uma semana antes de eu sair, eu soube que o jornal estava sem correspondente. E um dos editores do jornal falou para mim: chega lá, manda frila, a gente tá sem ninguém lá. Isso tem que lembrar, naquela época não existia internet, não existia mídia social, ninguém sabia que o correspondente não estava lá. Claro. Então, as primeiras matérias que eu mandei pro Globo, eu mandei por Telex, para você ter uma ideia do tempo que a gente está falando, né? Que ano era isso? 1988. 88. Então, claro, me falaram isso. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei lá foi começar a fazer matéria, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz foi um show do Gilberto Gil, que tinha lá num lugar aberto, todo mundo em pé, assisti o show, foi maravilhoso. Depois eu fui de penetra no camarote dele, bati na porta, ele atendeu e me deu uma entrevista. Na cara dura. E fiz uma capa pro Globo. Então, Que e aí maravilha. comecei a trabalhar assim. Então, foi meio que... Não foi um plano de empresa alguma a minha carreira no exterior. Foi uma coisa meio que eu fui fazendo mesmo, uma coisa que acho que hoje em dia é até bem difícil de conseguir fazer, né? É mais raro. Mais difícil. Quando eu fui para fora do Brasil já, em outra época também, mas 2007, 2008, eu fiz mais ou menos esse caminho também. Sem nenhuma empresa, e acabei vendendo matéria para uma, para outra, jornal, revista, site, aí consegui me fixar. Mas hoje em dia meio que isso acabou, assim, até correspondente internacional quase não tem mais, né? Quase ninguém tem mais, né? 5-1 na moeda, ficou muito difícil. Você acha que isso enfraqueceu o jornalismo de um modo geral, assim? Com certeza. Bom, a gente tem vários problemas no jornalismo, mas a diferença do câmbio dificultou muito o trabalho no exterior. E eu vi essa gangorra mais de uma vez acontecendo lá. Então, o câmbio mudava muito, diminuía o número de correspondentes, melhorava, aumentava o número de correspondentes. Fica caríssimo, né, Demori? O fato é que fica caríssimo. Mas aí a gente fica com o entendimento do que acontece fora do Brasil muito na mão de agências internacionais também, né? Que a gente não tem uma leitura, um foco, né? Tem sempre um foco, elas têm a visão dos Estados Unidos ou do primeiro mundo, pelo menos, né?
Então, eu acho ruim. A gente precisa ter a visão de quem é do Brasil, de quem está olhando o mundo a partir do terceiro mundo, da América do Sul, né? Sim. Faz diferença. Elô, como eram os Estados Unidos quando você chegou e como eram os Estados Unidos quando você saiu? Olha, eu cheguei, para você ter uma ideia, eu cheguei em Nova York quando eles estavam acabando de fazer aquele projeto todo que trocou todo o metrô de Nova York. A gente tem aquela lembrança do metrô de Nova York, que é mais velho, né? Dele todo pichado e tal. Isso representou muitos anos 70 e foi uma época que a cidade teve uma crise financeira enorme e tal. Depois disso, a recuperação veio e também se expressou através desse processo de limpeza do metrô. Eu cheguei bem nesse ponto. Era o último carro do metrô saindo de linha, pichado, entrando. E eu me lembro que eu andava em Times Square, e Times Square as pessoas te ofereciam droga assim, na dura, na cara dura. E então era uma outra Nova York, tinha muito aquelas lojinhas XXX, né? Lojinha de sexo, não sei o quê, que os caras iam para ficar olhando a mulher tirando a roupa, essas coisas. Tinha muito na Times Square. A Times Square virou um grande shopping center hoje em dia, claro, né? Não tem mais nada a ver com isso. Outra coisa, nada a ver com isso. Então, grandes redes, lojas e tal. Era uma cidade mais suja e violenta, isso? Um pouco como a gente via nos games e no cinema. Um pouco mais, e com muito mais música ao vivo, com muito mais lugar para você ir ouvir jazz. E também tem isso, né? Porque era muito mais barato para morar. Os artistas não conseguem mais morar em Nova York. Então a cidade perdeu muito dessa característica que foi cantada em verso e prosa e tela de cinema, né? Dessa alma do jazz e tudo. Hoje é muito reduzido, são poucos os lugares que você tem para ir ouvir jazz e tudo. Então mudou um bocado. Na pandemia eu até acompanhei de longe o Instagram de uma casa de jazz que era bem pequenininha, que tinha em Nova York. Eu fiquei acompanhando eles tentando manter a casa aberta. A casa existia desde os anos 20 e acabou que fechou. E depois eu fui olhando no Google Maps, várias casas foram fechando, assim, e casas que eram históricas, tradicionais, e às vezes a gente fala casas, mas era um bar do tamanho desse estúdio, pequeno, e aí você ia vendo a história... O Smoke, que é um lugar muito tradicional, maravilhoso, era pequenininho, ele dobrou de tamanho, porque a loja do lado fechou, eles acabaram pegando e conseguiram se manter, puseram umas mesas na rua durante a pandemia, tocavam lá dentro, o pessoal ouvia do lado de fora. Foi assim, então essa é uma das que sobreviveu, mas muitas fecharam, muitas fecharam. O que você acha que foi o ponto de virada dos Estados Unidos desde os anos 80 até agora, em termos de sociedade mesmo, assim? Parecia que em algum momento tinha alguma esperança de que a coisa estava andando para algum lado bacana, digamos assim. Teve a eleição do Obama, né? Próspero, parecia... Eu iria mais atrás. Eu acho que a gente tem, desde o governo Reagan, o aumento da concentração de renda, que foi patente, né? Então, se você olha os gráficos, é assim, né? A classe média foi desaparecendo, não dá para dizer, porque tudo lá é muito grande. Mas foi sofrendo, perdendo muita qualidade de vida, renda, né? Eu fiz matéria em Detroit. Detroit, as pessoas que moravam e trabalhavam em Detroit conseguiam botar os filhos na universidade. Há coisa de 10 anos isso não existia mais, porque acabou a indústria automobilística lá e acabaram os empregos bons, né? Bem remunerados. Então, o Clinton ainda veio com uma ideia de que eram os anos dourados, que era, né, que tava... Mas ele fez o mesmo tipo de programa econômico, e eu acho que o grande problema foi esse. A gente não teve nenhum presidente que, desde o Reagan, tenha mudado realmente o caminho do neoliberalismo que promoveu a concentração de renda, a destruição da classe média. Então, o que a gente viu, eu vi Nova York sair desse trem pichado, do metrô pichado, para virar um grande shopping center e para começar a aumentar a população de rua toda de novo e as pessoas não terem como pagar aluguel, assim, uma situação dificílima de vida. Então, eu acho que o que aconteceu nesse tempo que eu morei lá, e eu me lembro como se fosse hoje, em 2007, foi no ano que eu entrei na Record, a primeira série de matérias que eu fiz para marcar minha entrada na Record foi sobre imigração. Mas já naquela época, eu peguei um dia a matéria para ver, porque eu achava que eu falava disso em algum momento. Eu falava, se continuar essa concentração de renda do jeito que está, esse país vai desandar, não tem como sobreviver. E é isso que a gente está vendo, essa concentração de renda matou qualquer possibilidade desse país voltar a ser o que já foi. Então, acho que a gente está vendo uma situação econômica que é muito difícil de sair se não mudar
o sistema, sabe? Se você não tiver a nível nacional um candidato, um presidente que faça mudanças como esse prefeito de Nova York agora vai querer fazer, entendeu? Esse Mamdani, que acabou de ser eleito, Zohran. né? Ele não pode ser presidente, né? Não, por ter porque nascido ele é estrangeiro. É. Mas você acha que tem alguma coisa que está vindo junto? A gente viu uns anos atrás a Alexandra Ocasio-Cortez, tem o próprio Bernie Sanders, que foi até sabotado dentro do próprio partido, né? Isso. Tinha alguma chance também de enfrentar esse sistema, ou pelo menos pautar isso. Você acha que agora, com esse prefeito de Nova York, isso se retoma de algum modo, para, por exemplo, enfrentar o trumpismo no futuro? O Trump não pode mais ser candidato em tese, né? A gente espera que ele saia, né? Isso, quando terminar o mandato, ninguém sabe se ele sai, Mas aí tem J.D. Vance, tem vice, tem outras pessoas, tem assim, outras pessoas eles estão formando quadros, né? Isso. E os democratas, nessa veia mais socialista, ou que se entende por socialismo nos Estados Unidos, você acha que tem uma formação nova de quadros também, a partir dessa vitória? Eu acho que tem, pelo país inteiro. Hoje mesmo estava vendo uma declaração do Bernie Sanders sobre isso, falando que eles estão lançando gente no país inteiro, para deputado, para senador, para assembleias locais, porque é fundamental você também administrar as cidades e os governos, né? Então, eu acho que tem, mas é bem complicado, porque é o seguinte, ficou muito claro com a eleição dele que a discussão central é a desigualdade. Tá. Essa é a discussão e como que você faz para pagar as suas contas. Tá. É o essencial e é o que tem que ser discutido. Então, ele fala da habitação, ele fala da comida, ele fala de botar centros municipais de distribuição de comida para vender comida mais barata. Para você ver o que os Estados Unidos estão passando. E isso ficou muito claro que esse discurso está sendo absorvido pela ala mais à direita do Partido Democrata também. Que foi a governadora de Nova Jersey que ganhou a eleição? Ela fez a campanha toda dela, a Mike Sherrill, fez a campanha toda dela em cima da desigualdade. E, claro, num discurso anti-Trump, que também pegou e foi muito favorável agora nessa eleição de fora de calendário, né? Então, eu acho que ficou muito claro, muito óbvio para todo mundo do Partido Democrata que a discussão é a realidade econômica da massa trabalhadora. Como cada um vai tratar disso, o Mamdani vai tratar de uma maneira. Tenho certeza que a governadora eleita de Nova Jersey vai tratar de outra. Tá. Mas que agora não tem como escapar desse tema? Não tem. Agora, vai ser possível eleger outros representantes mais à esquerda, como o Mamdani? A gente vai ter que ver, né? Acho que tem possibilidade, mas é uma máquina que anda um paquiderme, né? Anda bem devagar. Então, mas eu acho que o fato dele ser prefeito de Nova York, se ele tiver uma administração bem sucedida, Nova York reverbera para o país e para o mundo. Para o país e para o mundo. Muita gente sempre diz que ser prefeito de Nova York é mais importante ser governador do estado. Entendeu? Porque é o coração, né, financeiro do país e do mundo. Então, eu acho que tem, e eu acho que ele vai fazer muita coisa interessante. Muita gente tem comparado o Obama com ele. Tá. Só que tem diferenças fundamentais. O Obama é o cara do sistema, que veio por dentro do sistema do Partido Democrata. O Mamdani é o cara de fora do sistema, que veio para transformar o Partido Democrata, se possível. O Obama foi levado lá pelo velho establishment do partido, digamos assim. E o Mamdani não é uma cria dessa galera toda. Nem de longe. Você acha que ele tem possibilidade de fazer um pouco o que o Trump... Se eu falar uma bobagem, me corrija, por favor. Mas o Trump fez isso no Partido Republicano, né? O Trump, ele meio que emparedou e tomou conta, né? Ele tirou as velhas alianças que tinham ali, aquelas dinastias familiares, estavam há muitos anos. Quem são as grandes dinastias do Partido Democrata? São os Clinton ainda? Essa mesma galera ainda? Tem os Clinton, os Obama, mas tem os poderes locais. Tem o Claiborne na Carolina do Norte, que é um cara que foi decisivo para Hillary Clinton ser a candidata, por exemplo. Tem as alianças ali, tem os caciques. Então, eu acho que vai ser bem mais difícil uma ideia, né, de comparar, dele fazer com o Partido Democrata, porque o Trump foi pela intimidação, pelo medo, pela truculência. Pela truculência. Ele não vai, e com o poder de ser presidente da República. Né? O Mamdani não tem esse poder todo, não vai fazer. Ele tem o poder do convencimento de que o assunto, porque ele ganhou de uma maneira
muito surpreendente e avassaladora. Ganhou com uma vantagem grande com um cacicão do Partido Democrata, né? Que é uma família, que o pai foi governador 3 vezes e ele foi governador também, que é o Como, né? Que é uma família segundo, né? Tradicional. Ele perdeu na primária e perdeu na eleição porque saiu como candidato independente. Então, é muito significativo. Mas o grande impacto vai ser os 4 anos de governo. E eu estou vendo uma coisa que o Obama nunca fez. O Obama mobilizou muita gente para a campanha dele e, sobretudo, trouxe muita gente para votar que não costumava participar de eleição. Uhum. O Mandani trouxe muita gente para votar também. Só que ele mobilizou muita gente para fazer campanha. Ele tem mais de 100 mil pessoas na cidade de Nova York mobilizadas fazendo campanha. E o que a campanha está dizendo agora, eu conheço até uma brasileira que está lá, que eles já estão divididos em grupos de trabalho para continuar trabalhando durante os 4 anos de mandato. Então ela, por exemplo... Não é só usar a galera para votar, e não é usar pode, a galera para governar. Ele não governa, Entendi. porque ele vai governar contra tudo e contra todos. Ele, claro, se cercou de algumas pessoas, por exemplo, o vice dele, o vice-deputy mayor, é um cara que tem 30 anos de experiência na política, com a política da Assembleia Legislativa do Estado de Nova York, trabalhou com o Bill de Blasio, que foi o prefeito democrata também, que botou creche a partir dos 4 anos de idade para todas as crianças, que todo mundo dizia que era impossível, que não tinha como, e era promessa de campanha, e ele fez. Então, agora eles estão falando a mesma coisa. Ele está fazendo promessas de campanha que todo mundo está dizendo, impossível, não vai fazer de jeito nenhum. Bom, vamos ver se ele vai fazer. A pessoa que eu conheço lá está num grupo, que é grupo Taxar os Ricos. Ela vai se dedicar só a essa tarefa. Tem outros grupos se dedicando a outras tarefas. Isso eu acho que é uma excelente notícia, que ele realmente mantenha esse engajamento e essa mobilização, porque sem isso... ele vai ter muita dificuldade. O Brasil teve uma experiência parecida com isso, que foi o orçamento participativo, que funcionou muito em Porto Alegre durante muitos anos e depois, infelizmente, foi esquecido, né? Elô, eu queria falar um pouco das suas coberturas. Primeiro, 11 de setembro, como é que foi? Onde é que você estava? Você estava em casa? Eu estava em casa porque eu tinha um bebê recém-nascido. O Zezé tinha 3 meses. Caramba! Eu ia ficar mais um em casa e o Tonton, que é o mais velho, tinha 1 ano e 9. Então, eu estava em casa, meu ex-marido estava trabalhando, ele trabalhava lá no centro financeiro, ele viu o avião chegando, ele chegou em casa coberto de cinza, mas enfim. Nossa. Eu estava em casa com a babá, e a babá estava ia sair com o mais velho para o parque para eu ficar com o neném. E eu estava sentada, meu apartamento tinha uma varanda aqui assim, olhando para o sul da ilha de Manhattan, lá na 75, olhando para o sul. E eu vi um avião indo muito baixo, eu juro pra você. Eu virei pra Mônica, falei, Mônica, aquele avião tá indo tão baixo, daqui a pouco vai fazer bum! Juro pra você. Caramba! Aí ela saiu com o mais velho e eu fiquei em casa, daqui a pouco toca o telefone, era meu, então o marido, dizendo, você já viu o que tá acontecendo? Eu falei, não, o que tá acontecendo? Liga a televisão, acho que sua licença maternidade acabou. Eu falei, como assim? Liguei a televisão, vi a torre lá, avião pegando fogo. Falei, que é isso? Ele falou, pois é, avião, bateu um em cada torre. É uma loucura isso aqui. Aí eu peguei o bebê, não conseguia mais falar com a babá. Ligava, os telefones todos e ela com seu filho na caídos. Rua? Com o seu outro filho ela na com o rua. mais velho na rua. Caramba. Aí eu peguei o pequeno, botei umas fraldas, porque 3 meses era amamentação e amamentação, mais nada, né? Botei umas fraldas, eu tinha um berço portátil. Peguei o berço portátil, fralda da criança, uma roupinha, corri pro trabalho. Peguei um táxi, ele foi até um certo ponto, depois não andava mais. Aí eu saltei, fui andando, cheguei no trabalho, botei o berço lá na sala de reunião, entreguei a criança para recepcionista, falei, ó, segura aí, porque aí entrei na redação, era Zileide que estava no ar. Zileide Silva. Zileide olhou para a porta, me viu chegando, ela, bem-vinda de volta, toma o ponto, é contigo. Caraca. Aí eu fui trabalhar. Ela estava ao vivo já? Ela estava ao vivo. Já fazendo ao vivo. Estava ao vivo. Se eu não me engano, era de manhã aqui no Brasil, acho que era o Carlos Nascimento que estava. Era o Carlos Nascimento, Ana Paula Padrão na bancada. Isso. E em Nova York era o Ednei. Ednei. Era a Zileide,
Acho que o Ednei já estava lá também, eu acho. Enfim, e aí eu comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar e eu fiz a reabertura da Bolsa de Valores, porque o 11 de setembro foi numa terça-feira. Tá. Na segunda seguinte, a Bolsa reabriu, na maior irresponsabilidade. Menos de uma semana depois. Tinha concreto voando ainda lá. Tem foto, tudo esfumaçado. E vocês respiravam esse ar? Como é que era? Tinha um cuidado com isso? Todo mundo respirava sem máscara. Porque depois teve um problema de saúde meio geral na cidade em relação a isso, né? Demorei, eu tive câncer por causa disso. A cidade de Nova York reconheceu que o meu câncer foi por conta do que eu passei, que eu respirei, que fiquei ali trabalhando, que eu fui lá várias vezes, lógico, né, trabalhar. Eu fiz teste de DNA, não tinha nada para eu ter tido câncer, como eu tive. E isso foi de respirar a fuligem e os materiais que levantaram. Porque teve muito câncer de pulmão, foi a Vera, o que morreu bombeiro de câncer de pulmão foi assim uma loucura, mas eu fiz matéria de homens com câncer de mama. Começou a ter. O meu médico falou para mim, você sabe que só de estar aqui em Nova York, sua chance de ter câncer é muito maior, né? Então foi isso que aconteceu. E a cidade negava que houvesse algum risco. Isso foi um outro processo que rolou também. Isso durante a cobertura ali, dizia-se que estava liberado, que as pessoas podiam ir para a rua. Tudo certo. Então isso também foi uma irresponsabilidade enorme da prefeitura na época, né? Quando você foi diagnosticada, você imaginou que tinha essa relação ou não? Nem de longe. E como você chegou nisso? Eu cheguei nisso porque eu fui fazer a matéria desse cara que tinha câncer de mama. Tá. Porque tinha muitos casos, era muito estranho. Aí eu fui entrevistar o cara, depois fui entrevistar o advogado dele. Aí depois o advogado dele me contou a história toda e falou que tinha isso, assim, assim, assado, que eram tantos casos que a prefeitura tinha feito até um fundo para lidar com isso. Quando eu fui embora, no dia seguinte eu falei, gente, eu acho que esse meu caso é a mesma coisa. Você já tinha diagnóstico seu? Você estava em tratamento? Já tinha sido tratado tudo. Tá. Aí liguei para ele e falou, claro que tem, é a mesma coisa. Cara, caramba. Uma loucura, né? E aí a prefeitura procedeu investigações em relação a isso? Me pediu documentação, mandei toda a documentação, me deu uma indenização. Incrível, né? Que loucura, Muito louco. Mas enfim, eu estava em casa com o neném, fui cobrir e aí comecei a trabalhar. Sim, foi uma doideira. Olha, foi uma época complicada. Eu só me lembro, Demore, que eu trabalhava muito no Bom Dia Brasil. Então eu ia cedinho, fazia umas 3, 4 entradas ao vivo no Bom Dia Brasil. Aí terminava o programa, eu ia ver outras notícias que estavam acontecendo, né? Preparar mais coisas, porque aí eu deixava uma matéria para o Jornal Nacional. Era a hora que eu sentava, começava a ver, chorava. Foi uma coisa assim, muito... É surreal, né? Você imaginar que a quantidade de gente que morreu, criança que saiu da escola, não tinha mais pai nem mãe, imagina. A quantidade de professora que ficou com criança, que pai e mãe trabalhavam os dois no mercado financeiro e de repente não tinha ninguém para buscar a criança. Foi bravo. Caramba, eu já tive área de terremoto e sentia muito aquela questão do silêncio na cidade, né? No pós-terremoto. Devia ser uma coisa muito parecida, né? As pessoas ficam um pouco... No começo, claro, tem um desespero, mas depois tem um silêncio meio... Ninguém sabe o que fazer, na verdade, né? Elô, a gente, aliás, cobrimos juntos, né, as enchentes no Rio Grande do Sul. E você consegue fazer alguma comparação com Katrina, com o que se viu lá? Você chegou a pensar nisso na época? Eu, na época, pensei bastante nisso e fiquei tentando imaginar se era justo fazer essa comparação, né? Porque o Katrina, no fim das contas, com o tempo e as investigações, a gente soube que o grande problema foi a barragem que cedeu. E a barragem cedeu porque a fundação dela era muito menor, ela era muito menos profunda do que deveria ser, que os estudos indicavam que tinha que ter sido feita. E o Corps of Engineers não fez de acordo com as especificações. Era tipo um sistema de diques que tinha na cidade, é isso? Porque Nova Orleans é uma cuia, né? Cercada de água, né? Tem o lago e o rio. Então, você tem que ter um sistema super bem preparado para a cidade resistir. Então, não foi um problema ambiental.
né? Existiu uma falha mesmo. E agora, teve o problema da população que não foi atendida como deveria ser, né? Que foi deixada ali para se virar por conta própria, que era a população que vivia ali no Ninth Ward, que é a área mais pobre de Nova Orleans, né? E foi o pessoal que foi mais atingido, porque ninguém evacuou aquela área. Então, deveriam ter colocado ônibus para tirar todo mundo de lá e tudo. O Bush, para o resto da vida, ficou com a pecha do presidente que não está nem aí para os negros, porque a maioria negra que morava ali foi a que mais sofreu, né? E no Rio Grande do Sul, o que você viu lá? E no Rio Grande do Sul, a gente tem o problema foi um pouco diferente. É um problema que vem de muito tempo, de não se preparar para essa mudança climática, né? De cidades, eu tive uma pessoa lá me explicando, cidades que estão na curva de rio, que o rio encheu já era. Então tem ocupação errada. Mas isso tem no mundo inteiro, né? Tem no mundo inteiro, só que o problema da intensificação dos problemas climáticos agora está demonstrando de uma maneira dolorosa que não dá para continuar assim. Então são problemas diferentes, são problemas bem diferentes. E a gente passou ali a disputa ideológica, né? Você lembra disso? A disputa ideológica de quem é que está cuidando da população. Sim. É o povo pelo povo, o governo não faz nada, e a gente vendo o governo fazer um monte de coisa, né? Isso. Então, isso também foi muito irritante, né? Revoltante, porque você via um monte de ações do governo e aquele discurso sendo repetido e enfiado na cabeça das pessoas, né? Então são situações assim, muito díspares, né? Bem diferentes, bem diferentes. Eu lembro que nos primeiros dias estava, pra gente como jornalista circulando, as pessoas nos recebiam e falavam com a gente porque e depois que eu me dei conta disso, as redes celulares não estavam funcionando. Quando voltaram a funcionar, 4, 5 dias depois, que começou a enxurrada de fake news, já muita gente não deixava a gente entrar na casa, a gente foi xingado por pessoas, não vem aqui, vocês só mentem. Como muda, né? Como mudou isso interfere. Em 12 horas mudou a sensação, porque no começo, o pessoal que está nos assistindo pode imaginar que isso eu aprendi também fazendo cobertura de um terremoto na Itália. Eu me sentia muito constrangido em falar com as pessoas no começo. Porque eu olhava, a pessoa dormindo no carro, na frente da casa, a casa metade caída, metade em pé, a pessoa dormindo na frente da casa com medo que alguém roubasse o que tinha lá dentro. Isso na Itália, né? A gente acha que é só no Brasil, não é, no mundo todo que funciona assim, né? Lá eles chamavam de chacais, né? Tem os chacais que atuam na noite, que é a galera que entra para roubar. E aí um senhor que estava com a esposa dele dormindo no carro me falou, não, depois que vocês saírem daqui, não se sinta constrangido, porque eles vão esquecer da gente. E quando eu fui cobrir a enchente, eu lembrei disso, então eu já não me sentia mais constrangido, falava com as pessoas, sabia da importância. Mas quando voltou o celular, no 4º, 5º dia começou a aparecer esses adesivos do Povo pelo Povo nos carros, tudo colado, né? Assim. Aí você vê que é uma produção, né? Não veio do nada, claro. Não caiu um adesivo assim, A gente viu o helicóptero do exército no campo de futebol lá da cidade, que era em Mussum, subindo e descendo toda hora, trazendo água e tal. E eu ia falar com as pessoas, e teve uma senhora que me falou, o único helicóptero que veio trazer alguma coisa aqui foi o helicóptero do cara da van. Eu falei, mas minha senhora, o helicóptero do exército tá aqui, fez 15 voos já. A pessoa parece que via a coisa acontecer, mas apagava aquilo. Realmente essa narrativa que se fala hoje, né? Ela provoca uma desconexão cognitiva doida, né? Com a própria realidade, né? Provoca. Elô, quando você voltou para o Brasil, qual que era a sua ideia? Você pensou assim, já fiz um monte de coisa, vou fazer outra coisa? Ou você queria voltar para continuar sendo jornalista? Você nunca pensou em... Não, eu já vim para fazer o que eu estou fazendo hoje. Eu já vim com esse objetivo. E eu vou te falar, Demore, eu não sei como é que é a sua experiência trabalhando fora, mas a minha, eu tinha uma sensação sempre de não pertencimento. Isso. Então, tudo bem, jornalista é aquele cara que meio que fica olhando o que está acontecendo, está de fora, beleza. Eu não aguentava mais não ter nenhum tipo de conexão mais profunda com o resultado do meu trabalho. Sim. Entendeu? Eu entrei na faculdade de fazer jornalismo porque eu achava que jornalismo podia fazer modificações importantes na vida das pessoas. E eu nunca ia fazer isso nos Estados Unidos, contando para o Brasil como é a vida nos Estados Unidos, muito difícil. Então, eu queria trabalhar em algo que tivesse
intrinsecamente ligado à vida brasileira. E eu acho que cobrir política não podia ter sido melhor, por mais pior que seja, né? Do jeito que está hoje aí, né? O Congresso, aquela coisa difícil, né? Sim. De não ter debate, né? Assim, tá muito complicado lá dentro. Não é uma discussão de propostas políticas como a gente gostaria de ver e de cobrir, né? De país, né? Tem muita bobajada ali, né? Muita perda de tempo, né, Lu? Muita. Tem muita agressão, né? Uma coisa muito baixo nível. Mas, enfim, vamos trabalhando para ver se melhora, né? Tem muita diferença cobrir política nos Estados Unidos e no Brasil, digamos assim, na qualidade parlamentar? Que muita gente fantasia que... Eu odeio quando as pessoas falam só no Brasil. Eu sempre falo, gente, não é só no Brasil, é no mundo todo, é toda essa bagunça, é assim mesmo, não é essa exclusividade, né? Você imagina que você tem um monte de gente dentro do Congresso dos Estados Unidos hoje que diz que o Trump ganhou a eleição, que ele perdeu para o Biden. Que hoje foram perdoados pelo Trump porque tentaram impedir a certificação do resultado da eleição. Então, esse tipo de coisa acontece no mundo inteiro, está todo mundo sujeito a esse trabalho que os algoritmos fazem para promover a extrema-direita, narrativas mentirosas, produção de fake news. Isso está acontecendo em todo canto. Então, às vezes, podem ter um pouquinho mais de verniz, porque tem mais dinheiro, mas não é tão diferente assim, né? A gente está vendo a mesma coisa, senão a gente não teria esse Congresso dos Estados Unidos que a gente tem. A gente tende a achar que é muito melhor, né? Lá fora, né? Não. E pior, a influência do dinheiro na política americana é pior do que no Brasil. Por que pior? Porque é sancionado pela Suprema Corte, é aceito, as empresas são tratadas como se tivessem direito à voz na política. Você diz esse poder de lobby das empresas atuarem no Congresso direto. Como é que chama? United We Stand. É a lei que a Suprema Corte aprovou há coisa de uns 15 anos, talvez mais, né? A gente perde um pouco a noção, mas que deu toda a liberdade de atuação, de colocar dinheiro nas campanhas para a iniciativa privada, reconhecendo o direito de voz, primeira emenda, direito de expressão das empresas. Olha que loucura! Então você vai dizer que é melhor do que no Brasil? Não, é pior. É pior, você escancarou a porta para a influência do dinheiro. Então, quem tem mais dinheiro é que consegue se eleger. Por isso que você tem um Congresso da qualidade que você tem lá, de quinta. Aqui ainda é meio velado, mas a gente sabe que acontece também, né, Elô? Também. Elô, o que seus olhos de repórteres viram na China? Nossa Senhora, meus olhos estão doidos para olhar para a China de novo, porque eu estou doida para voltar para lá. Eu morei a vida adulta quase toda nos Estados Unidos, especialmente em Nova York. Eu fui para algumas cidades da China e fui para Xangai, que a gente pode comparar com Nova York, porque é o coração financeiro da China. É uma Nova York 10 vezes maior, limpa, onde tudo funciona, o transporte público maravilhoso, os museus incríveis, é tudo muito bem organizado, você não tem aquela sensação de correria, de sufoco que você tem em Nova York, né? Não é que eu esteja falando mal de Nova York, mas... mas as calçadas são sempre lotadas, é muita gente, sempre aquela confusão, e lá não, né? São calçadas largas, muito espaço, muito verde, né? Eu adorei, acho que a China, assim, a gente vai à China, a gente vai para o futuro, depois a gente volta aqui para o presente de novo. Acho que eles estão vivendo o futuro, é uma coisa impressionante, qualidade de vida, tecnologia, tudo, assim. E a preocupação... Eu não vi uma pessoa dormindo na rua, revirando lixo para procurar comida, sabe? E isso a gente vê em todas as cidades dos Estados Unidos, todas. Europa também, né? Então, existe algo aí que está bem diferente, né? Existe alguma mudança que foi feita aí que deu certo. O projeto deles de tirar todo mundo da miséria funcionou. Né, o sistema de ensino deles parece que funciona também. Porque casa também, né? Muita gente consegue casa, muito mais do que aqui no Brasil, inclusive, né? Exatamente. Então, tem problemas? Tem problemas. Tem um problema de locomoção de uma cidade para outra, né? Você mora em Porto Alegre, você quer vir morar no Rio, você vem.
mas a sua família não vai ter os direitos todos dos serviços sociais. A escola, a saúde, tarará, que seu filho tem direito a ter tudo de graça. Se ele mudar de cidade, não vai ter. Você tem que se programar para se movimentar, é isso? Então, eles estão pensando em maneiras de começar a flexibilizar isso, mas é uma regra muito... Porque é a maneira como eles conseguiram evitar o inchaço das cidades também. Sim. Com 1 bilhão de então, pessoas, tudo tem motivo, não é porque é um governo que quer impedir você. Não, é para a qualidade de vida de todo mundo continuar sendo ok, né? Então, tem essas decisões que são pelo coletivo, para o coletivo, e que a gente não está muito acostumado com isso, né? Mas que eu achei sensacional. Elô, você ficou muito tempo vendo o Brasil de fora, como você falou, e o Rio de Janeiro também. Agora, o que você está vendo no Rio de Janeiro, vendo mais de perto, né? Essa questão de violência urbana, a gente está gravando na semana posterior àquela série de assassinatos que aconteceram no Rio. Isso te toca mais agora? Te faz você se importar mais com isso? Ou qual é a sensação que você tem de ver a cidade, que é a sua cidade, de fato, né? Eu acho assim que eu sempre me preocupei com isso a vida inteira, crescendo no Rio. O medo do assalto, né? Isso sempre existiu, fui assaltada mais de uma vez quando morava no Rio. Então isso é difícil até para mim de separar. Eu sempre convivi com isso, sempre me preocupei com isso e sempre fui para o Rio de Janeiro e sempre levei meus filhos para o Rio de Janeiro da mesma maneira. Agora a gente vê as pessoas... desde que eu voltei, eu nunca fiquei assim 1 mês no Rio, né? Até hoje não fiquei. Tá. Máximo que eu fiquei foi 1 semana, 2. Tá. Então, eu não vivo a realidade do Rio de Janeiro, mas os nossos amigos e a minha família que mora lá, todo mundo fala, cidade dominada pelas facções criminosas. Às vezes a gente vai à praia e minha irmã fala, essas barraquinhas que você está vendo aqui, ó, é tudo de facção criminosa. Os hotéis da Beira-Mar você vê frequentemente, não estou contando nenhuma novidade, viatura de polícia parando, pegando arrego na portaria. Pois é. É nesse nível, é institucionalizado de fato, assim. Tá, então vai ser preciso um trabalho ali muito sério da Polícia Federal, do governo federal, para enfrentar isso daí, e acho que são anos e anos de trabalho, não é algo que você faz uma operação e você vai resolver nem de longe, né? Então, a cidade vai passar por muitos problemas ainda, muitas dificuldades. Vai passar, com certeza. Mas ficar na mão do crime organizado do jeito que está, é que não dá, né? Claro. Não dá. Elô, para a gente encerrar, 2 perguntas finais. Uma que tem relação com o que você observa desse crescimento da extrema-direita, tendo acompanhado nos Estados Unidos, depois vendo no Brasil. Para onde você acha que a gente está andando? Você acha que tem alguma resistência democrática? E aí coloca o campo democrático pessoas que não necessariamente são de esquerda, mas estão no campo democrático, né? Você tem a sensação que conseguiu se equalizar mais ou menos essa disputa no campo da disputa política pública mesmo para as pessoas, para convencimento das pessoas sobre a importância de se ter uma democracia, o que é fascismo, o que é neofascismo, como é que esses sistemas operam? Você acha que a gente está melhor ou pior do que, por exemplo, 5, 6 anos atrás? E queria que você terminasse fazendo uma síntese de o que é jornalismo para você depois de tantos anos fazendo tanta coisa, se você já conseguiu pensar, jornalismo para mim é isso aqui, ou isso que eu espero que o jornalismo entregue para a sociedade, enfim, essa profissão que você dedicou a vida a ela, né? Olha, eu vejo assim, eu não sei se a gente está melhor, eu estou vendo um pouquinho de respiro, porque especialmente nas últimas semanas a gente viu uma capacidade de reação e resultado das forças progressistas que a gente não tinha visto há muito tempo. Né? Então, toda essa movimentação, quando houve aquela rasteira do Mota com o IOF, né? E a PEC da blindagem, agora essa movimentação do Derrite querendo limitar o trabalho da Polícia Federal na investigação do crime organizado, eles estão sendo obrigados a recuar. O trabalho de atuação das forças progressistas está melhor coordenado. Então, eu estou vendo que existe movimento, existe possibilidade. A gente precisa de um outro congresso, porque esse que está aí vai ser dificílimo fazer qualquer coisa. Mas eu acho que, essencialmente, Demore, eu não vejo como a gente realmente proteger o processo democrático se a gente não regulamentar os algoritmos das mídias sociais. Existem 3, 4 empresas no mundo que estão comandando
tudo. Sim. A cabeça das pessoas está na mão delas. Sim. Isso é impossível e não há menor chance de uma democracia existir dessa maneira. Então, caminha para um fascismo como os Estados Unidos já estão mergulhados. Então, a gente tem que barrar isso enquanto é tempo. E aí a China é um exemplo, né? A China não permite que isso aconteça lá dentro. Sim. Aliás, a China não permite nem que estudante use as mídias sociais e a internet quando está no horário da aula. É 1 hora por dia e olhe lá. E eu acho que isso é essencial se a gente quiser ter democracia. Vai ter que arranjar uma maneira de regulamentar, abrir esses algoritmos e não pode deixar essa manipulação da cabeça das pessoas, das ideias, dos discursos, ficar na mão dessas empresas. A gente tentou fazer no Brasil, mas não aconteceu, né? O PL 2630 teve uma... Nossa, uma reação difícil, né? É, bem difícil. Até de gente que a gente não esperava, tudo quanto é lado. Exato. Então, mas vai ter que fazer se quiser ter democracia. Agora, eu espero que o jornalismo sirva para esse tipo de discussão, para mostrar para o país a importância de fazer esse tipo de regulamentação, para mostrar a importância de ter um sistema de saúde que funciona. Eu acho que o jornalismo, para mim, é isso. É uma ferramenta essencial da democracia e que pode fazer os alertas, fazer as críticas e ajudar a população a entender o que está acontecendo para ela cobrar mais ou apoiar mais, ou enfim, o que achar que deve. Mas eu acho que o jornalismo, para mim, sempre foi isso. É ferramenta de transformação social. Tem que ser. Senão, eu não estou aqui para ficar contando história da carochinha, entendeu? Muitas vezes a gente foca muito na denúncia e esquece a parte educacional do jornalismo também, né? A gente tem um papel também educacional, né? Com certeza. Que é explicar para as pessoas o que está acontecendo de fato, né? Por isso que a gente não pode se prender só ao que dá Ibope, só o que dá Ibope imediato. Perfeito. Porque se não dá hoje, se a gente constrói e educa, amanhã dá. Perfeito. Se a gente não falar de feminicídio hoje, a gente não vai falar amanhã também. Sim. Se a gente não falar de racismo hoje, amanhã a gente também não vai falar. Então as coisas acontecem assim, a gente tem que apostar em assuntos que são relevantes, que são importantes. Insiste, bota lá no meio de um assunto que está dando maior ibope, mas vai lá e fala daquilo. Como a gente tinha que falar de Gaza. Sim. Não tinha que falar de Gaza? Sim. Tinha que falar de Gaza. Ia deixar esse assunto passar. Marco da nossa humanidade. Marco da nossa humanidade ou da nossa desumanidade aceitar aquilo lá. Então, são coisas que às vezes não são populares. Mas você vê, o presidente Lula chamou de genocídio, daqui a pouco todo mundo ficou chocado, daqui a pouco estava todo mundo chamando de genocídio. A educação existe, né? A disputa existe, a disputa ideológica existe, tem que ser comprada, a briga tem que ser comprada. E acho que o jornalismo tem que comprar briga. Esse assunto que te move muito para a gente fechar, né? Você foi para a Cisjordânia também. Sempre que a gente fala nisso, eu vejo que é uma coisa que te incomoda, assim, de fato, né? Nossa Senhora, Demore, porque é inacreditável que a gente, como humanidade, tenha convivido e ainda esteja convivendo com o que se faz com Gaza, com o que se faz com os palestinos. É inacreditável imaginar que eles mataram 200 jornalistas, que eles destruíram todas as universidades, que eles destruíram os hospitais, que eles atiraram em crianças. Cara, sabe, assim, é uma coisa inconcebível. E o Estado terrorista de Israel vai ter que se ver com essa responsabilidade. Não pode passar imune. Terá que ser julgado e condenado pelos crimes que cometeu. E tem que permitir aos palestinos ter o seu país, ter a sua vida, ter a sua autonomia. Aquilo é uma guerra de independência, né? É uma guerra de independência moderna. Então, assim, eu acho que uma humanidade que permite isso, quem somos nós? Estamos fazendo o que aqui? Sabe? Por isso que me incomoda tanto, me dói tanto. Heloísa Vilela, muito obrigado, meu amor. Amei. Obrigada, querido. Obrigado por ter aceito o nosso convite, parabéns. E, repito, você sabe da admiração que eu tenho por você, profissional e pessoal. Bonitinho, obrigada. Obrigado demais, obrigado. Para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Lembrando que você pode ver todos os programas na íntegra em uma versão estendida com bate-papo completo com os nossos convidados no aplicativo TV Brasil Play e também no nosso canal no YouTube na semana que vem. Estamos de volta, um grande beijo, tchau.